Quando estava a ler o texto, confesso, depois das 2 semanas que vivi, eu não conseguia pregar sobre outra coisa senão sobre serviço. E queria mesmo partilhar com os meus irmãos um pouco sobre serviço e sobre aquilo que Deus nos chama para fazer. E desafiava os meus irmãos então a abrirem agora as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13. João, no capítulo 13, é um texto bastante conhecido até. Vamos ler a partir do verso 2. João 13, a partir do verso 2. Só para os meus miúdos não se sentirem mal. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. As brincadeiras que a gente faz no acampamento, não é? Muito bem. João, capítulo 13, a partir do verso 2, eu vou fazer assim, eu leio um verso e lá pelo meio os irmãos vão lendo os versos a seguir até o verso 6, está bem? João 13, 2 a 6. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, ok. Agora vamos saltar até o verso 12. Do 12 ao 17, lerei eu. Então, depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que os enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, eis aqui um pequeno trecho da Tua palavra lida, Senhor, e eu te peço que uses a minha vida para falar à Tua igreja nessa manhã. Que não seja, Senhor, a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres falar e para aquilo que Tu queres fazer. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Muito bem. Conhecemos esse texto? Jesus a lavar os pés dos discípulos. Quando aconteceu? Quando foi? A seguir a Páscoa, eles tiveram a ceia, depois ele lava os pés e depois cruz. Certo? Estamos bem contextualizados? Muito bem. Então, a ideia de lavar os pés não era algo propriamente novo. A verdade é que o costume de lavar os pés era algo que já vinha desde as civilizações mais antigas. Principalmente porque eles andavam com sandálias ou pés descalços e tinham os pés todos poeirentos e doridos, verdade seja dita. E quem andou 2 semanas no acampamento entende o que é um pé dorido, de andar para lá e para cá o tempo todo. Nós ficamos com os pés bem sujos e a gente que usou chinelos então foi uma coisa linda. A Letícia tem os pés todos carcalados por baixo, com as peles a soltar e tudo. A verdade é que as pessoas, quando chegavam à casa de um anfitrião, se esse fosse um bom anfitrião, ele iria recebê-las com uma bacia com água e um servo que iria lavar os pés para tirar as impurezas da rua e também para aliviar um bocadinho as dores que a pessoa sentia pela sua caminhada. O servo que fazia esse trabalho não era qualquer servo. Era o mais reles que existia na casa. Porque, de facto, era uma função que não era agradável a ninguém. Ele iria se prostrar diante da pessoa com uma bacia e uma toalha, iria lavar-lhe os pés e enxugar. Era quase que um sinal de humilhação pessoal e de exaltação à pessoa que estava a chegar. Bem, nós temos esse costume em todo o Antigo Testamento a aparecer. Quem gosta de apontar factos, podem apontar. Gênesis 18, 4, Gênesis 19, 2,
24, 32, 43, 24, 1 Samuel 25, 41. Muitas e muitas vezes nós vemos pessoas a chegar e o mais real servo a lavar-lhe os pés. Ok. Só que o que acontece é que, de repente, Jesus vai a um lugar para ceiar com os seus discípulos, para celebrar a Páscoa, e ele vai instituir uma coisa bastante diferente. Porque era comum lavar os pés, mas não era comum ser a pessoa mais importante na sala a fazer. Era comum lavar os pés antes de comer. Era comum lavar os pés, mas o que aconteceu naquela sala era tudo menos comum. Jesus, diante dos seus discípulos, vai pegar uma toalha, cingir os seus lombos, abaixar-se e curvar-se. Eu não sei se vocês conseguem imaginar a cena, mas eu pedia-vos mesmo para tentar fazer. Jesus, curvado diante de homens pecadores, a lavar os seus pés. Eu confesso que quando eu li e imaginei essa cena, isso mexeu comigo. Não faz sentido. A verdade é que mexeu com Pedro também. Pedro vai dizer: Jesus, és tu que lava os pés a mim? Não pode ser. Jesus, no versículo 12, vai perguntar: vocês entendem o que aconteceu? Jesus lava o pé dos 12 e, deixa-me abrir um parênteses, dos 12. O texto começa por dizer: tendo Judas já em seu coração de trair Jesus. Ele vai sair dali diretamente para trair Jesus. E aos 12, Jesus lava os pés. E no fim ele diz: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E Jesus aqui vai usar os dois títulos máximos que os homens os atribuíram e que os próprios discípulos o chamavam. Mestre. Jesus era o bom mestre, aquele que ensinava coisas fantásticas, que nos ensina até hoje, que é reconhecido mesmo na área da educação como um mestre em excelência. Usou métodos fantásticos, como parábolas. Pequenas histórias corriqueiras do dia a dia que serviam para ensinar verdades fantásticas e profundas. Jesus é o bom mestre. Mas nem mesmo o mais excelente dos mestres consegue ensinar um aluno que não quer aprender. Temos algumas irmãs aqui que são professoras ou foram professoras. E por mais que vocês se esforçassem, aquele aluno que não quer aprender, não aprende. E a primeira coisa que Jesus está a dizer é: olha, eu sou mestre. Vocês me chamam de mestre. Mas será que vocês querem mesmo aprender? A primeira pergunta que eu vos faço essa manhã, igreja, é: vocês querem aprender? É do vosso agrado aprender com Jesus? É a vossa intenção aprender com Jesus? Ou estamos aqui só para mais um domingo? Epá, é até domingo de ceia, é um domingo mais especial e tudo, eu preciso vir. Jesus quer te ensinar algo nessa manhã, mas tu só vais aprender se tu quiseres. Ele é o bom mestre. O segundo título é Senhor. E permitam-me ir direto ao ponto: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dentre os 12 estava Judas. Judas chamava Jesus de Senhor. Judas teve seu pé lavado por Jesus, mas saiu dali e foi o trair. Reconhecemos que Jesus é Senhor, amém? Nós dizemos isso, nós cantamos isso. Para nós isso é uma verdade. Uma coisa é reconhecer Jesus ser Senhor. Outra coisa é tê-lo como meu Senhor. A segunda chamada de atenção dessa manhã é: tens Jesus como teu Senhor? Entendes quem Jesus é e queres reconhecer o senhorio dele sobre a tua vida?
Não adianta de nada virmos à igreja, irmos a acampamentos, imitarmos o que os outros fazem, se não seguirmos o que Ele quer nos ensinar e o que Ele quer nos mandar através da sua palavra. Jesus é Senhor e Ele quer ser Senhor sobre as nossas vidas. A verdade é que, ao lavar os pés dos seus discípulos, Ele não deixava de ser mestre. Ele estava a ensinar. Ele não deixava de ser Senhor. Ele estava, mais uma vez, a dar uma ordem. E é por isso que no versículo 14, ele vai dizer: quem vocês acham que devia lavar os pés? O Senhor devia ter os seus pés lavados. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os 12 estavam ali. Os 12 tinham ali os pés sujos. Os 12 sabiam onde estava a bacia. Os 12 sabiam onde estava a toalha. E ninguém, repito, ninguém foi tratar dos seus irmãos. Sabe qual é o problema? A gente vem à igreja e não, eu não vou fazer magia agora, está bem? Isso é só no acampamento. Eles já ficam logo todos. A gente vem à igreja desse jeito. Sirvam-me. Eu quero ser servido. Onde está a comida? Anda, quero mais. Dá-me mais. E o culto hoje não foi tão bom. O louvor até se enganou ali naquela parte. E o pastor estava despreparadito. O professor da EBD, é por isso que eu não vou. Oração às 9 da manhã. Eu só quero ser servido. Dá-me mais. Epá, ainda estou com os pés sujos, ninguém me veio lavar. Dá mais. Dá mais. É para isso que foste chamado? Para ter essa atitude? O que Jesus faz é, sendo Ele o Senhor, é ter uma atitude completamente diferente. É dizer: o que eu posso fazer por ti? Em que posso servi-lo? Posso anotar o seu pedido, Senhor? Como é que é, Kelly? O cliente tem razão. E que posso fazer? Em que posso ser útil? Nós devemos vir à igreja não para ser servidos, mas para servir. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi isso que Jesus ensinou naquela noite. Ele cinge os seus pés. Só que ser servo não é atrativo. Era o mais reles que lavava os pés. Ele não era reconhecido por ninguém. Nós queremos aparecer, nós queremos chamar a atenção, nós queremos ser servidos. Quando Jesus dá-nos o exemplo, sendo Ele Mestre e Senhor, e vai servir aqueles 12, inclusive o que eu ia trair. Igreja, naquele dia, Jesus rebaixou-se mais do que qualquer discípulo ali. Naquele dia, Jesus marcou a vida daqueles homens de uma vez por todas, ensinando a eles que eles deveriam servir. A verdade é que alguns deles entenderam de forma literal. E se vocês lerem depois, nós vamos passar por esse texto estudando o livro de Timóteo, vamos ver que a lavagem dos pés virou uma prática na igreja. E até hoje muitas igrejas têm essa prática de lavar literalmente os pés uns aos outros. Se nós entendemos esse texto só no literal, nós estamos muito aquém. Serviço. Submissão. Jesus deu o exemplo. Jesus mostrou que, sendo Ele o bom mestre e o Senhor, Ele podia abaixar-se, curvar-se e voluntariamente servir aos seus irmãos. E eu e tu temos a mania de dizer: sim, eu estou aqui, mas Ele não pediu. Eu só faço pedir. Nenhum dos 12 pediu que Jesus lavasse os pés.
E ele foi. Um deles até brigou com Jesus e diz: não, tu não vais me lavar o pé. O outro sai dali para trair Jesus. Mas ele fez na mesma. Somos chamados a servir. E permitam-me aqui partilhar convosco. O texto da capa do boletim fala: eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja. Porque essa igreja me permite servir. Essa igreja me permite curvar as minhas costas. Passar 2 semanas num acampamento, que até tinha gente da nossa igreja, mas podia não ter. E servir durante 2 semanas longe daqui. Essa igreja me permite fazer coisas que muita gente não faz ideia que eu faço. Porque vocês me dão um suporte para isso. Eu dou graças a Deus porque dentre os irmãos nesse banco, muitos servem sem ser vistos. E eu sou grato a Deus pela vossa vida, porque vocês entendem aquilo que fomos chamados para fazer. E Jesus fecha essa ideia no verso 17 a dizer: se vocês entendem isso, bem-aventurados serão se fizerem. E vocês sabem a paixão que eu tenho por essa expressão, Macários. Bem-aventurados serão se fizerem. Bem-aventurado não é feliz apenas. É muito mais que isso. Bem-aventurado é tudo. É paz, é plenitude. É um estado de felicidade tal que não depende das circunstâncias. Tu vais estar curvado a servir. Enquanto outros caçoam de ti, tu estás feliz a servir, porque o que importa é servir aos outros. Tu vais estar a passar por lutas e dificuldades na tua vida, mas vais sentir a paz que excede todo entendimento. Tu vais ser pisado e humilhado, mas está tudo bem. Vais te sentir em paz consigo e com Deus. Macários seremos nós, quando nós entendermos de facto e praticarmos aquilo que a Bíblia diz. Porque sabem, a toalha é o símbolo do serviço, assim como a cruz é o símbolo da submissão. E hoje é domingo de ceia. E eu desafio os meus irmãos a abrirem mais um texto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Paulo escreve àquela igreja o seguinte, Filipenses 2, do 2 ao 28. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e quando estava em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus queridos, Paulo entendeu a mensagem que ele ouviu dizer de Jesus com uma toalha a servir. Ele entendeu a importância do que Jesus fez na cruz. E, meus queridos, a cruz é a nossa salvação. A cruz foi aonde foi consumado a obra de salvação. Mas ela começou lá atrás, quando Jesus se humilha, quando Jesus vem a esse mundo, quando ele usa a toalha. Eu sinceramente não quero que hoje seja só mais um culto na tua vida. Eu não quero que seja só mais uma ceia onde vais relembrar quem Jesus é e o que Ele fez. Quando eu estava a pensar nesse culto e a orar ao Senhor sobre o que eu deveria falar nessa manhã, a relembrar tudo aquilo que eu vivi naquele acampamento,
O meu sentimento, o meu desejo e a minha oração é que cada um dos meus irmãos saia daqui preparado para servir, disposto a servir uns aos outros como Cristo serviu a nós, como Ele mesmo se entregou por nós. Eu volto a dizer, não é atrativo. Não esperem aplausos. Deixa-vos contar uma coisa que aconteceu no acampamento Batista essa semana. Houve uma miúda que no último dia resolveu limpar o lixo, porque eles tinham premiações por quem fizesse boas coisas. E ela foi limpar o lixo. E, entretanto, ela ia ser uma das pessoas que iria ganhar até como destaque. Só que, entretanto, ela conversou com alguém e lá foram dar reconhecimento a ela. E ela foi aplaudida por todos e ganhou chocolates. E já não ganhou como destaque. Se queres destaque nessa vida, não vais ter na próxima. Se queres a tua recompensa nessa vida, não é para a futura. Sirvam nessa vida para ser macários. Não sirvam porque o outro está a ver. Não sirvam porque o pastor está a dizer. Não sirvam porque agora está aqui até a direção da igreja, então deixa-me portar bem. Sirvam em amor. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Lavem os pés uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Não considerem que vocês são mais importantes que ninguém. Cristo veio, morreu naquela cruz e ressuscitou para nos lembrar que, de facto, nós devemos servir. Vou chamar aqui à frente o grupo de louvor e os diáconos. Nós vamos ter o nosso tempo de ceia.